para que você possa receber a graça de Deus, amém? Então vamos orar para que nós possamos entrar no programa de hoje, e hoje vamos ler Mateus capítulo 19, entra lá no livro de Mateus, daqui a pouquinho nós vamos estar trazendo essa mensagem poderosa, esse ensinamento da palavra de Deus, onde tem o privilégio de dizer o quanto é bom estar na presença do Senhor, né, amado? Pena que muitas pessoas não querem não ver assim. Ontem eu quero agradecer ao pastor Hamilton, tivemos uma vigília, numa mini vigília, que quase que terminou em uma vigília, né? Então, ontem tivemos aquele cantor que canta assim: fala paletó, paletó não fala não. Foi uma bênção, né? O pastor o Wilton Carlos, uma bênção de Deus. Eu quero mandar aqui o meu abraço grande para ele, e também um abraço a todos os irmãos que ali estiveram presentes no culto, né? Maravilhoso ontem, que foi a mini vigília lá no pastor Hamilton, lá em Seropédica, Rio de Janeiro. Um abraço grande também a meu amigo Alisson Lima, presidente da nossa rádio no estado da Paraíba, que está ligadinho ouvindo a Rádio Gospel 1000. Um abraço ao pastor Sebastião Silva. Alô, pastor Sebastião Silva, da Igreja do Evangelho Quadrangular do Guandu do Sena, e a todo o povo do estado do Rio de Janeiro, de todo o Brasil, de toda a nação, que acompanha através das redes sociais o programa É de Deus em sua vida. Eu quero chamar aqui a sua atenção para que você possa estar sempre conosco ligado, 24 horas no ar, e não perder a essência. Qual é a essência? A essência da palavra, né? A essência que traz, que cura, que liberta, porque o Senhor, Ele quer te transformar. O Senhor, Ele quer te mudar. Então, só muda quando você abre a porta para que o Senhor possa habitar na sua vida. Então, só existe a mudança quando eu determino mudar, ok? Então, você que está do outro lado, que ainda nunca tinha participado do programa da Rádio Gospel 1000, o programa é de Deus, você que nunca tinha participado desse grande desafio, que é ler a Bíblia toda, lendo um capítulo por dia. Por que nós falamos isso, amado? Porque é provado que 50% dos evangélicos não lê a Bíblia, né? Então, o nosso intuito, o nosso estudo é trazer para os irmãos a palavra, o ensinamento e a busca espiritual. Você não consegue trazer para você o Espírito Santo se você não se enche, se você não busca, se você realmente não ler, se você não vai a fundo do que Deus nos entregou para que eu e você viéssemos fazer. Então, esse é o maior objetivo da Rádio Gospel 1000, onde temos o privilégio de agradecer a todos os irmãos. Eu quero mandar um abraço grande, né? A nossa missionária lá na Espanha, a missionária Helena, e também lá na França, a irmã Paula Vilela. Um grande abraço para você, que está sempre também ouvindo na Rádio Gospel 1000 e acompanhando também através do Facebook. Então, esse é o maior objetivo que nós temos diariamente, né? Trazendo programação através da Rádio Gospel 1000, através do meio de comunicação. Eu quero aqui mandar um grande abraço a toda a membresia do Evangelho Quadrangular, do estado do Rio de Janeiro, e todas as quadrangulares e todas as denominações, porque aqui eu não prego denominação. Aqui a gente fala da palavra que liberta, que cura, que salva, a palavra que traz renovação de vida. Esse é o propósito do Senhor na minha vida e na sua vida. Amém? A Rádio Gospel 1000, ele tem o prazer de trazer para você essa comunicação, e você já começa agora a divulgar, a passar para seus amigos, para suas famílias. Olha só, entra agora no site www.radiogospel1000.com.br, ou você vai no Play Store e baixa Rádio Gospel 1000. Aparece essa logomarca que está aqui atrás de mim, que é a logo da Rádio Gospel 1000, e você vai ouvir 24 horas no ar toda a programação. E também nós fazemos as lives ao vivo, né? Diretamente da Igreja do Evangelho Quadrangular do Guandu do Sena, e temos live toda segunda-feira, onde eu tenho o privilégio de trazer um convidado. E esse convidado da segunda-feira agora vai ser o bispo, né? O bispo Paulo Santos. Uma maravilha, né? Você está acompanhando por aí, você vai ver que é uma live extraordinária. Amém? Então vamos orar. Deus amado, Pai eterno, soberano, obrigado a Deus por essa tarde, essa noite, esta manhã que nos convém. Abençoa cada irmão que está do outro lado dessa tela, e que a sua mão, Senhor, possa estar poderosamente abençoando, livrando, guardando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que assim seja. Você esteja ligado comigo através da Rádio Gospel 1000. Você não se esqueça de estar comunicando, de estar falando para as pessoas, de estar realmente divulgando a palavra de Deus, porque esse é o maior objetivo. Ontem eu escutei uma palavra poderosa. Tem muita gente que quer viver dos dois lados, né? Ele quer estar no mundo e quer estar dentro da casa de Deus. Você não pode ser assim, né? Ou você está ungido para servir a Deus, ou você está ungido para servir o diabo. Foi o que aconteceu com Saul.
né? Saul estava ungido, mas ele queria fazer o que ele queria, né? Não, eu sou o rei, eu faço o que eu quero. E não, com Deus não é assim, né? Com Deus não é assim. Ou você está dentro da igreja, servindo a Deus. Quando eu falo igreja, eu falo no meio do povo, tá bom? No meio da igreja somos nós. Ou você está no mundo servindo a Baal, né? Então, é isso que Saul não entendeu. Quando Saul ele recebeu a notícia que o reino dele tinha rasgado, ele ficou desesperado. Mas já era tarde demais. A sentença do Senhor já tinha sido enviada. Amém? Então, abra a sua Bíblia aqui em Mateus capítulo 19 e vamos ao estudo de hoje. Mateus capítulo 19, versículo 1 em diante, que diz assim, vem comigo. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então, ali houve um questionamento perante Jesus. Na realidade, os fariseus queriam a todo momento desmascarar Jesus, humilhar Jesus. Então, ele sempre tinha algum argumento para tentar pegar Jesus de surpresa. E eles falaram, é lícito, né, o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ou seja, deixar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu. Porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea o fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Deixa eu falar um pouco sobre isso aqui. Preste atenção. Se eu disser para você aqui agora, fulano, casa com ciclano, você não vai casar por quê? Porque você não gosta da pessoa. Ou seja, você não tem a química, vamos falar da química, né? Não tocou com aquela pessoa. Então, você não vai casar com ela. Você vai casar você vai casar com quem Deus colocou no seu caminho. Porque só quem une é Deus. Por isso que só quem separa é Deus. Quando o casamento ele não dá certo, é porque não foi união de Deus. Aprenda isso. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher. E serão dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas um só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Quando a Bíblia diz não separe o homem, esse serve também para a mulher, né? Se Deus juntou, não tem separação. Disseram-lhe eles então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Escute isso aqui. Disse-lhe Jesus, ele começa a orientar aos fariseus e outros que estavam vindo. E também eles continuaram dizendo, mas disse-lhe ele, Moisés, nesse caso, por causa de quê? Da dureza dos vossos corações. Vós permitiu repudiar a vossas mulheres, mas ao princípio, ou seja, no princípio, não era assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, Jesus falando, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Veja como isso aqui é muito forte. Eu vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, ou seja, qualquer homem que deixar a sua esposa, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, ele comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Então é vice-versa. Vamos dizer que você deixou sua esposa, não foi por causa de adultério, de fornicação, e casar com outra, preste atenção,
Escute isso aqui. Escute isso bem. Você está cometendo adultério. E a mulher que ficou também, que você abandonou, se ela casar com outro também, ela está cometendo adultério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Mas a Bíblia está aí. Está nos ensinando, está nos mostrando. Acredita e ouve quem quer ouvir. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem, então relativamente à mulher, mas convém casar. Escute isso. Ele, porém, lhe disse, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedida. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, ou seja, homens que nasceram para não se casar. E há eunuco que foram castrados pelos homens, ou seja, o eunuco que foi castrado pelos homens, vamos falar assim, Potifar. Potifar, ele era castrado, ele era um eunuco, mas castrado pelos homens, para que não tivesse relações com as esposas do rei. Então, existe eunucos que nasceu, que não quer casar, que foi predominado para aquilo, e existe o eunuco que foram castrados para que não viesse atacar as mulheres do rei, porque ali aquele homem era colocado para estar 24 horas a favor da mulher do rei. Então, o medo dos reis era botar um homem normal, e ali o homem fazer algo que não devia com as suas esposas. Então, esse é o eunuco que foi castrado para servir o rei, para servir a rainha. E há eunucos que se castram a si mesmo, né, por causa do reino dos céus. Ou seja, tem pessoas que se tornam eunuco pela decisão. Peraí, eu não quero casar, eu não quero ter família, eu quero viver para a obra de Deus. Então, esse é o eunuco que se decidiu a não casar, a não ter relações sexuais, a não ter família, mas sim, só servir a Deus. Então, são os 3 tipos de eunucos que eu estou falando para você. O eunuco que nasce, né, desde o ventre da mãe, desse jeito. Outro que são castrados. E o outro que, por decisão própria, não é castrado, nem nasceu dentro do ventre da mãe, decidiu ser eunuco e só servir a Deus. Então, trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusessem as mãos e orasse, mas os discípulos os repreenderam. Lembre-se aqui, os discípulos o repreenderam. Não só foi um discípulo. Os discípulos repreenderam Jesus, porque estava chamando aqueles meninos. Jesus, porém, disse, deixai os meninos e não estorveis, ou seja, não se meta, ou seja, não entre nesse assunto que não pertence a você. De vir a ruim, porque dos tais é o reino dos céus. Então Jesus disse bem claro que é preciso que seja como uma criança para que possa entrar no reino do céu. Porque a criança ela não tem maldade. A criança, ou você bate nela agora, daqui a pouco ela está dizendo que ama você. Não é verdade? Então, é difícil entrar no reino do céu se não for como uma criança. Escute isso aqui. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. E eis que, aproximando-se dele, um jovem, e disse-lhe, bom mestre, o que bem farei para conseguir a vida eterna? Escute bem, Jesus já estava pregando, e ali apareceu um jovem. Esse jovem, ouvindo e vendo Jesus pregar, ele disse, mestre, então, que maravilha, eu gostei da sua oratória, né? Vamos falar assim, mas o que farei para eu conseguir a vida eterna? E Jesus continuou falando com ele, mas ele disse assim, por que me chamas de bom? Olha o que Jesus perguntou para ele. Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Escute isso aqui para que você, que diz que guarda os mandamentos, você possa entender o que Jesus vai dar a receita agora. Prepare-se que a receita vai vir.
Aquele jovem, ele queria entrar no céu. E ele foi e perguntou a Jesus: então o que é que eu faço para ter a vida eterna? O que é que eu faço para mim não morrer? A mentalidade dele era a mentalidade dele ainda carnal, né? Achava que não morrer a vida eterna, ele precisava que era ter a vida eterna. Ele não entendeu ainda que era algo espiritual. E ele perguntou, mas Jesus lhe disse, quando ele veio chamar Jesus de bom: não me chama de bom, eu não sou bom, bom é meu Pai, bom é Deus, né? Porém, se quer entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E disse-lhe: quais, mestre? Ele perguntou a Jesus. Então, quais os mandamentos que eu tenho que guardar? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, vai vendo, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Escute isso, olha a receita: honra teu pai e tua mãe. Muitos filhos não honram o pai e a mãe, a gente vê aí. Essa semana eu assisti um filho matou o pai por causa do cabelo. O pai mandou ele cortar o cabelo direitinho, bonitinho, que ele quer esse cabelo doido, meteu a faca no pai. A filha matou a mãe porque ela queria sair, a mãe não deixou, matou a mãe. Então escute isso aqui, amado. Nós estamos aqui trazendo para você essa importância desse ensinamento para que você venha entender. Honra teu pai e tua mãe, e o amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é uma das partes mais difíceis. Ontem na igreja eu tive a oportunidade e eu falei, olha só, você sabe onde é que as pessoas mais mentem? É louvando, ela mente pregando, ela mente falando algo que não é verdade. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Isso é a coisa mais difícil, eu amar o meu próximo. Amar o meu próximo é renunciar. Amar o meu próximo é realmente não saber de onde ele veio, é a qualidade que ele é. Amar o meu próximo é viver totalmente em amor, em harmonia com ele, mesmo sem conhecer, mesmo um inimigo. Escute isso aqui. Disse-lhe o jovem: Senhor, tudo isso eu tenho. Escute bem, olha o que ele falou. Tudo isso eu tenho guardado, desde a minha mocidade. Agora, o que me falta? Ele desafiou Jesus, né? Aquele foi um desafio. Peraí, eu não cometo adultério, eu não mato, eu não roubo, eu não levanto falso testemunho, eu amo o meu próximo. E agora, o que é que falta para mim ir para o céu? Tudo isso eu tenho guardado, e falou mais, desde a minha mocidade, que eu venho praticando essas obediências. Escute só, preste atenção nisso aqui. Mas disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado. Mas Jesus disse: se quer ser perfeito, né? Tem muita gente que acha que é perfeito, eu sou o melhor. Deus disse: vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no reino do céu. E segue-me, vende o que você tem e segue-me. Irmão, essa é uma palavra muito pesada. Eu trouxe ontem uma palavra muito forte falando sobre esse assunto. Até o pastor perguntou. Eu falei que o coronavírus, ele parou e tirou a máscara de muita gente. Tirou a máscara de muita gente. Eu falei que eu quero ver agora aquele pregador famoso, aquele cantor famoso, agora ir para a igreja que não tem mais recurso para pagar os cachês altíssimos. Agora vamos ver se realmente eles vão fazer a vontade de Deus. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não leve 2 cintos, 2 túnicas, vai. Agora eu quero ver. Você está vendo? Não. Porque eles iam, porque tinha interesse. Eu quero que você aprenda isso. Tinha interesse, né? Ontem eu estava na mini vigília e o pastor falou isso. Quantas mini vigília tem dessa aqui? Está acontecendo? São poucas. Por quê? Porque aqueles que iam com interesse. Aqueles que iam não iam buscar Jesus.
ia para se apresentar, ia para ser aplaudido. Vamos aplaudir fulano. Era assim? Mas hoje a peneira de Jeová está passando. Só vai passar por ela quem for bem filtrado. Só vai continuar quem foi bem filtrado. E aquele jovem disse, Senhor, eu faço tudo. Né? O que me falta? Jesus disse, vende tudo. Vende tudo e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muita propriedade. É o que está acontecendo. Muitas pessoas, elas são milionárias, mas se você disser para ela, me dá isso aqui para mim, larga tudo e vamos seguir Jesus, ele fala que não. Mas é a verdade, amado. Não tem conversa, não tem arrudeio. Escuta isso aqui. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Por quê? Porque o rico, ele se apega às suas posses. O rico, ele se apega ao que ele tem, à mordomia, o luxo que ele tem. Você imagina o que passa? Eu estou acompanhando aquela série Maria Madalena, né? Eu conversando com a minha esposa e aqueles homens andavam quilômetros e quilômetros a pé, né? Numa estrada terrível, num sol terrível, seguindo a Jesus, largaram tudo. Pedro era um empresário da pesca, largou tudo. Tem noção? A mulher de Pedro, ela tinha que questionar. Ela questionou no começo, né? E o seu barco? E você vai vender? E aí a gente vai viver de quê? Mas depois o Espírito Santo tomou conta. Jesus tomou conta. Então é isso que eu quero dizer para você. Por isso que Jesus falou, é mais difícil um rico entrar no reino do céu. Escuta isso aqui. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se, e muitos dizendo, quem poderá, pois, se salvar? Jesus lança uma palavra dessa. Você que está aí do outro lado me ouvindo, então ninguém vai se salvar. Se é tão difícil assim, como é que vai se salvar? Jesus olhando para eles e disse-lhe, aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Aleluia? Então para Deus nada é impossível. Então Pedro, tomando, né, a palavra, Pedro sempre era metido a querer falar, a entrar onde não era chamado, disse, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E o que recebemos? Olha Pedro cobrando. E o que recebemos? Jesus disse-lhe, em verdade vos digo, que vós, que me seguiste, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentara no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos. Ou seja, os 12 apóstolos que seguiram Jesus terá 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, num dia do juízo final, do arrebatamento, no dia da escolha, a Bíblia me diz que os 12 discípulos terá que julgar junto com Jesus as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado, escuta isso aqui, aqui é que a minha esposa falou que o marido dela deixou ela, né, por esse versículo aqui. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor de mim, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiro serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Então eu quero trazer para você esse ensinamento. Eu tenho certeza que Deus falou no seu coração, e que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero orar por você. E não se esqueça que amanhã, às 8 horas da manhã, estamos aqui ao vivo, diretamente da Rádio Gospel 1000, no estado do Rio de Janeiro, para o estado da Paraíba, que é a nossa matriz. Programa de 8 às 9 horas. Só que no Facebook, nós trazemos a palavra, a lição,
a aula, o estudo e desligamos as câmeras, mas continua na rádio ao vivo até as 9 horas, você ouvindo louvor, né? Palavra, unção de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Vamos orar. Deus querido, Pai amado, obrigado, Deus, por esta manhã, esta tarde, esta noite que nos concede. Abençoa cada irmão que está do outro lado dessa tela, seja através do vídeo, seja através do áudio da Rádio Gospel 1000, que as bênçãos do Senhor possam adentrar a sua casa, a sua mente. Ó Pai da glória, faz o teu mover, transformando, curando, libertando, porque Tu és santo, ó Pai. Que a Tua misericórdia dure para sempre. Ó Pai da glória, abençoa minha casa, coloca Tua mão sobre a entrada dessa casa, na porta, nas paredes, nos portais, nos umbrais, ó Deus da glória, que a Tua mão possa estar aqui protegendo, tira todo o mal, todo empecilho, Senhor, toda malícia do diabo, toda traição, ó Senhor da glória, que a Tua mão possa estar fortemente direcionada, não só para a minha casa, como para a casa de todos que estão me ouvindo neste momento, que a paz reine neste lugar, e que a Tua misericórdia dure para sempre, Senhor, porque somos falhos, somos devedores, pecamos em olhar, em falar, em pensar, mas o Senhor é misericordioso e neste momento, Senhor, também eu vim pedir para visitar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em hospitais, aqueles que estão em presídios, aquelas famílias que estão desgarradas, aquele jovem, aquela criança que está na prostituição, nas drogas. Oh Deus da glória, visita também muito que nesse momento está indo para o corredor da morte, muitos estão sendo julgados para morrer, porque cometeram alguma coisa que aos olhos do homem era pecado, ó Pai da glória, mas só o Senhor é o juiz, só o Senhor pode julgar, só o Senhor pode transformar, e abençoa todo dirigente da Rádio Gospel 1000, todo o povo do grupo da Rádio Gospel 1000, os pastores, missionários, presbíteros, abençoa e guarda, dando sabedoria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Que assim seja, você continua na Rádio Gospel 1000 aqui comigo até as 9 horas e que Deus possa abençoar a sua vida e fique ligado, porque é de Deus está falando com você e eu creio que Deus está neste lugar. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para todo sempre. Você crê? Você diga amém, é de Deus. Um abraço, continue ligado até as 9 horas, programa É de Deus em sua vida. Convido mais uma pessoa para amanhã estar conosco estudando o livro de Mateus. Vamos ao capítulo 20 amanhã. Um abraço. Botar isso aí não, Laine, para ver como é que tá o som.